Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu tenho um assunto importante para tratar com vocês no nosso vídeo de hoje, e para tratarmos desse assunto, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e a abrisse no livro do profeta Jonas. É um livro pequenininho que fica no final do Velho Testamento. Jonas, nós vamos ler o capítulo 4 a partir do versículo 9. É uma mensagem muito importante, eu gostaria que você acompanhasse com atenção. Caso você não tenha a sua Bíblia, também não há nenhum problema. Basta apenas você observar atentamente tudo aquilo que nós vamos ler e vamos explicar aqui no decorrer do vídeo. O texto sagrado diz assim: Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou então o Senhor a Jonas: Tens compaixão, Jonas, da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite desapareceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Sabe, amiga e amiga, o que eu gostaria de falar e a quem eu gostaria de dirigir essa mensagem de hoje são para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, aquelas pessoas que foram ensinadas que Deus é um Deus muito cruel. Aprenderam que Deus, ele não tem compaixão. Que Deus, por exemplo, ele está pronto para penalizar, Deus está pronto para condenar as pessoas quando elas cometem qualquer tipo de erro, qualquer tipo de pecado. Existem pessoas que hoje se sentem condenadas, porque uma ocasião elas estiveram na presença de Deus, elas estavam servindo a Deus, faziam parte talvez da obra de Deus. E essas pessoas, num dado momento da vida dela, ela cometeu um erro, cometeu um pecado. E o que ensinaram para ela é que devido ao pecado que ela cometeu, ao erro que ela cometeu, Deus virou as costas para ela. E que agora ela tem que pagar pelos erros que ela cometeu. Tem que pagar tintim por tintim, como diz o dito popular. E essas pessoas, principalmente dentro das igrejas, elas se sentem rejeitadas, se sentem excluídas, devido a elas terem cometido um pecado, cometido um erro. Elas se sentem como um desconhecido no meio da igreja. A igreja que ela fez parte, aquelas pessoas que ela chamava de companheiro, de amigo, de irmão, são essas mesmas pessoas que hoje viram as costas para ela, tratam ela com indiferença, como se ela fosse um leproso no meio da sociedade, que sempre é rejeitado, sempre é colocado de lado. Então, existem muitas pessoas assim, pessoas que até após terem cometido pecado, terem cometido erro, quiseram se levantar, desejaram se levantar, desejaram ser reintegradas. Elas esperavam o perdão, elas esperavam a compreensão, mas o que ela recebeu foi exatamente o contrário. Ela recebeu o desprezo e ela recebeu a condenação. Então, essa mensagem é para esse grupo de pessoas. Mas também existe um outro grupo de pessoas, que é aquele grupo que ensina a condenação. E esse talvez seja o grupo mais necessitado dessa mensagem. Pessoas que se consideram justas demais. Pessoas que se consideram santas demais, perfeitas.
Pessoas que elas acreditam que jamais irão errar, jamais irão cometer pecados, até que cometam. Não é verdade? Porque todos nós somos pecadores. E o texto sagrado diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, porque todos nós pecamos, ou com pensamento, ou com uma atitude, ou com uma injustiça, ou com nossos olhos, enfim, nós somos pecadores por causa da nossa natureza herdada de Adão. Adão, ele nos presenteou, entre aspas, com essa herança do pecado. Então, a nossa natureza, ela é propícia ao erro. Por mais que nós queiramos agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, em algum momento nós cometemos pecado. Isso é frequente. Então, aqueles que dizem, aqueles que são muito duros, aqueles religiosos, sejam eles pastores, sejam eles membros de igreja, sejam eles o que forem, mas que são pessoas muito duras, que estão sempre ameaçando, olha, o pecado vai te mandar para o inferno, o pecado vai te alcançar, o pecado ele vai te encontrar aonde você estiver, não pense você que aquilo que você fizer está oculto aos olhos de Deus. Não tem esse discurso? Há pessoas, por exemplo, que dizem assim, olha, nada fica em oculto que não seja revelado. Se você cometeu pecado, se você cometeu um erro, vai aparecer, você não pense. E as pessoas vão ficando amedrontadas com esse tipo de discurso. Vão ficando com medo, como se Deus estivesse tendo prazer, como se Deus ficasse feliz, se alegrasse em estar condenando as pessoas, em estar punindo as pessoas, em estar, chicoteando as pessoas. Dá a impressão que Deus tem um grande caldeirão fervendo em óleo e ele fica feliz quando pode jogar alguém naquele óleo para ser queimado, lá naquele inferno de fogo. Amiga, não se esqueça de uma coisa. O texto sagrado em João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, mas vamos falar um pouco sobre Jonas. A cidade de Nínive era uma cidade que ela se afastou, ela se distanciou de Deus. E o seu pecado, a sua malícia, subiu a Deus, chegou até Deus. E Deus orientou um profeta chamado Jonas, que ele fosse até a cidade de Nínive e ele avisasse aquelas pessoas que por causa da malícia delas, por causa dos erros que elas estavam cometendo, da vida errada que elas estavam vivendo, a cidade seria subvertida. Viria grande destruição sobre a cidade. Porém, Jonas, ao ouvir a orientação de Deus, ele se propôs não a anunciar a subversão da cidade, mas ele se propôs a fugir da presença de Deus. Mas Deus precisava que Jonas anunciasse. E Jonas fugiu, se escondeu no navio, veio uma grande tempestade, os marinheiros jogaram Jonas no mar, ele foi engolido por um grande peixe, e lá no ventre do peixe, no momento da morte, é muito interessante isso. Quando Jonas estava lá no ventre do peixe, talvez ele tenha pensado assim: eu também errei. Porque assim como o povo de Nínive desobedeceu a Deus, eu também estou desobedecendo. Mas agora estou aqui entre a vida e a morte, e agora eu preciso clamar a Deus. E Jonas se arrependeu e clamou a Deus. O peixe vomitou Jonas na praia, e Deus voltou a falar com ele e falou: Jonas, vai e faz o que você tem que fazer. E Jonas então, amiga, foi até a cidade de Nínive e anunciou, falou: olha, eu tenho um recado de Deus para vocês. 40 dias e a cidade será subvertida. E ele esperava, devido ao coração orgulhoso dele, o coração rancoroso dele, que a destruição de fato viesse. Porque ele não aceitava. Se Deus estava mandando ele falar sobre a destruição tinha que vir. E o que aconteceu, amiga? Preste bastante atenção. Ouça com atenção. Quando Jonas anunciou a destruição de Nínive, o povo se arrependeu. As pessoas se arrependeram, o rei se arrependeu, o povo. Deus mandou até que amarrasse a boca dos animais para que eles não comessem, para que, quem sabe, Deus se arrependesse daquilo que prometeu fazer. E foi exatamente o que aconteceu. Só que Jonas não aceitou.
Jonas ele subiu no alto de uma montanha e falou assim para Deus: eu vou ficar aqui até eu ver a cidade destruída. Porque ele não aceitava. Você vê, ele há momentos atrás, quando estava no ventre do peixe, na barriga do peixe, ele precisou da misericórdia de Deus. Ele clamou e Deus ouviu o clamor dele. Mas ele não aceitava que Deus ouvisse o clamor dos outros. É o típico religioso, é o típico orgulhoso. É aquele, sabe, que gosta da bondade de Deus para si. Mas é muito rígido, é muito duro, é muito linha de ferro para tratar com as pessoas, mas gosta de ser tratado por Deus com misericórdia, com amor, com atenção, com compaixão. Não é assim que acontece? Então, Deus fez com que uma planta nascesse numa noite, porque Jonas estava em cima da montanha e o sol era escaldante. O sol era muito forte. Quando durante a noite apareceu aquela ramada, Jonas ficou feliz e agradeceu a Deus. Puxa, Deus foi tão bom comigo porque fez crescer essa planta durante a noite. Só que na outra noite, Deus mandou uma lagarta. E a lagarta comeu toda a planta. No outro dia pela manhã, Jonas ficou revoltado. Falou assim: o Senhor deu a planta numa noite e na outra noite o Senhor tira a planta? E Deus então falou para Jonas aquilo que eu li para você agora há pouco. Falou: Jonas, você tem compaixão de uma planta que você nem fez crescer. Ela nasceu numa noite e morreu na outra. E você não quer que eu tenha misericórdia do meu povo? 120 mil pessoas de Nínive, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, sem contar os animais. Quer dizer, você não quer que eu tenha compaixão do meu povo e você tem compaixão de uma planta? Você está sendo muito ingrato, Jonas. E aí então Jonas entendeu o recado de Deus. E é esse recado que eu quero dar para você. Você que é um líder religioso, você que é pastor, você que frequenta uma igreja, sabe? E você gosta de tratar as pessoas com rigorosidade. Você não tem compaixão das pessoas quando elas erram, das fraquezas das pessoas. Deus falou: esse povo, Jonas, que pecou, esse povo malicioso, eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Nós somos assim, somos seres humanos, somos emotivos, somos impulsivos. Há momentos que nós tomamos atitudes, depois nos arrependemos, porque nós também não sabemos discernir nem entre a mão direita, nem entre a mão esquerda. Esse é o típico perfil do ser humano. É o meu, é o teu perfil. Nós somos assim. E Deus, quando mandou Jonas lá, esperava, preste atenção, Deus esperava que Jonas falasse com o povo e que o povo se arrependesse. Ou você acha que Deus queria que o povo morresse? Ou você acha que Deus queria que aquelas 120 mil pessoas fossem destruídas? Pense, amiga e amiga. Então, quando a igreja ela fala a respeito da gravidade do pecado, e o pecado é grave, o pecado destrói, o pecado traz consequências graves. O pecado leva para o inferno, o pecado destrói famílias, o pecado destrói casamentos, o pecado causa doença, causa AIDS. O pecado causa muitos problemas. Mas saiba de uma coisa: o Senhor Jesus foi um presente que Deus nos deu para nos perdoar dos nossos pecados. Então, se o pecado traz consequência, saiba que o Senhor Jesus trouxe no seu corpo e no derramamento do seu sangue a solução para esse problema. Porque se nós nos voltamos para Deus, independente do pecado que tenhamos cometido, isso se você é novo da igreja, é velho de igreja, se você é obreiro, se você é pastor, esposa de pastor, filho de pastor, se você é bispo, esposa de bispo, não importa quem você é. Você, durante toda a sua vida, você vai errar, você vai pecar, você vai cometer falhas na sua vida. Mas saiba que Deus já providenciou a saída para esse problema quando o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que a nova aliança consiste no perdão dos pecados e que Deus jamais se lembrará das nossas iniquidades. Você pode ler isso em Hebreus capítulo 10. Sabe, amiga e amiga, sabe? Deus sabe quem você é. Uma coisa é você errar, é você pecar. Outra coisa é você viver na prática do pecado. Existem pessoas que nunca tiveram encontro com Deus, que não conhecem Jesus. E elas têm prazer no pecado, vivem no pecado, gostam do pecado, porque elas não têm o novo nascimento. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você se converte ao Senhor Jesus, você ouve o Evangelho, quando você tem ciência e conhecimento do valor daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz por você, preste atenção, você recebe uma nova natureza. E essa nova natureza, ela não quer pecar. Mas saiba que mesmo o seu homem interior,
não querendo pecar, o seu homem exterior, a herança de Adão, a todo momento quer conduzir você ao erro, quer conduzir você ao pecado. E em alguns momentos você vai pecar. E você vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar aborrecido, mas levante a cabeça. O Senhor Jesus já perdoou os seus pecados de ontem, de hoje e os pecados que você vai cometer amanhã, porque você é filho de Deus. Você, quando aceitou Jesus, você se tornou filho de Deus, e como filho de Deus, você tem o seu lugar no reino dele. O Senhor Jesus lavou você com o seu sangue. E quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Senhor Jesus em você. Quando Jesus olha para você, mesmo que você tenha cometido pecados, Ele se lembra do sacrifício que Jesus fez pela sua salvação. E por você ter aceito Jesus como Senhor e Salvador e se tornado filho, o seu perdão é garantido. Então, amiga e amiga, você que já se sentiu condenado, você que, sabe, achou que para você não tinha solução, não tinha jeito para você, o Senhor Jesus já perdoou todos os seus pecados. Levante a cabeça e siga em frente na sua fé. E você que prega sobre condenação, prega sobre, sabe, a justiça da lei, saiba que nós vivemos hoje debaixo da dispensação da graça. Não vivemos mais debaixo da lei. Pare de pregar para as pessoas condenação. Pregue para as pessoas que ainda que o pecado delas seja vermelho como escarlata, o Senhor Jesus, com o sangue dele, te torna limpo, alvo como a neve. Te purifica e te deixa limpo como a neve. Basta apenas você olhar para ele. O pecado mata, o pecado destrói, mas a saída para o pecado, a saída para os nossos erros. E o nome dessa saída chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Tá certo? Medite nisso, pense nisso, é muito importante. E não permita que ninguém coloque sobre você um peso que nem mesmo essas pessoas conseguem carregar. Só existe um santo, só existe um puro e um justo, o nosso Senhor Jesus. Nós somos pecadores, por isso precisamos a todo momento estar agarrados aos pés do nosso Salvador. Tá certo? Olha, um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até lá!